Parada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas, 11 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos com a entrevista, o papo descontraído com o vereador Frank Zares. Voltamos, vamos lá, Arnaldo, vamos dar seguimento. Vamos que a gente tem que Muito continuar, em aí. 2020 aqui, né, 2018, reflexos de 2020. Estava aqui nos bastidores conversando com o Frank, né, deixei ele responder à vontade, que o Bruno foi eleito, foi o mais votado de São João da Barra, mas com um percentual de voto tanto quanto o do ex-vereador Cacá quando foi deputado lá. Né? A Frank até colocou aqui, vai colocar também, que foi uma eleição atípica. Mas assim, a eleição do Bruno, filho de ex-prefeito, aliado seu de longa data, Betinho da Hora, também não credenciaria para uma disputa prefeito? Não seria o seu nome lançado agora um ensaio e depois o Bruno chegaria se fosse uma posição mais favorável? Como que você vê essa análise que muita gente faz, inclusive, não só eu falando aqui com você, muita gente acha que é um ensaio com seu nome agora, inclusive com sua ida do PR para o PSC, e se o cenário tivesse favorável, o Bruno poderia ser candidato. Existe essa possibilidade? Olha, sobre a questão, nós discutimos muito sobre isso aqui, sobre questão de cenário favorável. Eu acredito também que Bruno não escolheria adversário para disputar, assim como o pai dele. Como o pai dele disputou a eleição de 2004, onde Carla estava no poder. Então ele não escolheu adversário para disputar as eleições. 2008, 2004 foi Ari. Ari 2004, então Betinho foi 2008. E acredito que Bruno seria o mesmo, né? Um jovem político promissor, está no seu segundo mandato de deputado, até desempenhando um grande trabalho, né? Bruno, eu acho que também é uma pessoa que pensa futuramente em ser um candidato a prefeito de São João da Barra, até porque o avô dele já foi prefeito, o pai também já foi prefeito, e são pessoas que passaram pela prefeitura e deixaram a sua marca, deixaram o seu nome. Eu acredito que Bruno também tem essa intenção, mas hoje eu vejo o Bruno muito promissor. Vejo um deputado muito atuante. Hoje ingressou no PSC, líder de bancada, né, do governo, na Alerj. E acredito, pelas minhas conversas que eu tenho com o deputado Bruno Dauaire, ele não pensa em se candidatar a prefeito em 2020. Ele está focado no trabalho dele dentro da Alerj, está focado nas comissões aonde ele faz parte. Nós temos visto lá demais ele estando presidindo aí algumas comissões e desenvolvendo o seu trabalho. E acredito eu, Arnaldo, que Bruno não pensa em prefeito nas eleições de 2020, aonde veio o convite tanto do deputado Bruno, como o ex-prefeito Betinho, uma ansiedade, uma vontade do meu grupo político também, né? E tive, como nós já falamos aqui, do governador, essa candidatura nossa aí. Mas vamos à pré-candidatura, né? Mas estamos focados aí dentro do Legislativo. Vereador, a gente falou sobre a última eleição, que foi uma eleição atípica, né? Uma eleição atípica porque você teve a onda Bolsonaro, que o Whitson foi nessa onda também, mas no parlamento sofreu mais com isso. A gente até pode lembrar aqui, por exemplo, a votação do candidato deputado Marcão, que teve uma votação expressiva, 40 mil votos, dentro da legenda do PR, que é o seu partido, mas não entrou porque na hora de dividir a coligação faltou 2 mil votos para fazer mais uma cadeira. A deputada Clarissa, que caiu de 300 e pouco para 30 e poucos mil, 10% do resultado. Enfim, enquanto candidatos novos chegaram aí e fizeram mais de 100 mil votos, foi o caso do Otônio de Paula, por exemplo, que levou a Clarissa.
E essa eleição, ela refletiu um desejo de mudança do eleitorado de modo geral. E em São João da Barra, até tem pergunta aqui do Rafael Fioc, que está acompanhando a gente, falando sobre candidaturas de terceira via em São João da Barra. Existe um movimento forte contra o dualismo de muitos anos, desde 2000, esse dualismo entre a família Dauaire e a prefeita Carla Machado. A família Dauaire e a família Machado, mas personificados ali nos dois principais nomes, da prefeita Carla Machado e o ex-prefeito Betinho Dauaire, com Bruno surgindo depois como candidato a deputado, embora a primeira candidatura do Bruno deva-se muito ao empenho do hoje deputado federal Vladimir Garotinho. Qual é a minha pergunta? Você tendo uma candidatura de terceira via, como se comenta muito, sobretudo em grupos de WhatsApp, que eu faço parte de muitos de você também, de muitos do seu nome, está sempre junto do meu lá em muitos deles, comenta-se muito uma candidatura de terceira via. Essa divisão da oposição à prefeita Carla e uma terceira, saindo dessa oposição de modo geral, uma candidatura de terceira via, não favorece somente ao governo? Bem, Arnaldo, a questão da terceira via nós temos que respeitar. Isso é uma vontade de existir essa terceira via, uma vontade, a mesma vontade que eu tenho, outras pessoas têm essa vontade de se lançar candidato. E eu acho uma coisa saudável, eu acho uma coisa importante para o pleito eleitoral, né? Que saia aí outros candidatos. Na verdade, ainda não tem assim nada definido quem também seria a terceira via. Porque se pergunta, como você falou, em grupo de WhatsApp, quem é o candidato da terceira via? Nós ainda não sabemos quem é. E esse candidato da terceira via, ele também pode tirar votos da máquina. Não só tirar voto do candidato da oposição, ele pode também tirar voto do candidato da máquina, dependendo quem vai ser o candidato da terceira via. Agora, eu acho saudável, eu acho importante. São João da Barra, desde que eu comecei a acompanhar as eleições, já teve candidato, né? Como teve uma vez em 96 o Cláudio Rangel, não sei se você lembra, também. Júlio Macedo, que foi candidato. Então isso aí vem acontecendo ao longo de várias e várias eleições, que eu acho que é importante as pessoas colocar seu nome à disposição, colocar seu nome à disposição da população para ser votado. Isso aí é uma questão, como te falei, é uma questão saudável para todos os grupos, né? Aquela vontade de pessoas estarem votando em outro candidato. Você lembra a eleição de 2016? O percentual na eleição de 2016, pessoas que não votaram nem Carla e nem Neco. Eu acho que teve um percentual ali de mais de 3 mil eleitores. Tem que puxar, ver certinho, mas tem um percentual grande. São pessoas que não queriam votar nem em Neco e nem votar em Carla. Então teve aí a opção de anular, votar em branco ou não comparecer às urnas para não votar. Então, eu acho importante, sim, respondendo ao Rafael, a outras pessoas aí que defende essa bandeira, que defende a terceira via, importante que tenha no consenso que saia outros candidatos, que as pessoas possam analisar o melhor para São João da Barra. O Rafael, inclusive, coloca aqui que você votaria no candidato de terceira via. O que foi isso? Foi alguma coisa de rede social e eu estou meio por fora desse assunto? Sim, o que acontece? Eu coloquei até isso aí nas redes sociais, sobre a questão que eu sempre coloquei meu posicionamento. Eu nunca caminhei ao lado da prefeita Carla Machado. Nós nunca fomos parceiros, nunca fomos aliados. Então, votaria, sim, em um bom candidato. Se eu não vier ser candidato, certamente sentaria e votaria em um bom candidato. Hoje eu tenho meu grupo político. Então, como sempre tomei minhas decisões junto ao meu grupo, que eu já caminho há mais de 22 anos. Então, eu sempre falei, político, por mais que hoje tem uma classe muito desacreditada, mas político tem que ter lado. Político tem que ter postura. Político não pode ficar em cima do muro. Então eu sempre caminhei, quem me conhece sabe da minha conduta, sabe quem eu sou, sabe da minha postura, aonde eu sempre caminhei.
Por falar nisso, você é um caso raro de lealdade, né? São quantos anos já caminhando com a família da Wiley? Olha, quando eu cheguei aqui, eu comentei isso com o Marco Antônio. Verdade, sem ter muita aproximação aos da Wiley, eu votei nele em 94 para deputado estadual. E depois, consequentemente, viemos caminhando junto ao longo dos 2 mandatos dele, Ari Peçanha, 2004, Betinho, 2008, 2012. E em 2016, eu sentei com ele, porque eu estava e estou no PR, né? Então, primeiro eu sentei com ele para saber se ele era candidato. Aonde ele não disse que não seria candidato, foi aonde eu estive aí ao lado do ex-prefeito Neco, né? Me convidou, eu estive junto no palanque dele, até por questão, eu nunca caminhei com Carla, nunca tive essa aproximação, então ali acreditamos em um projeto e caminhamos ao lado do ex-prefeito. Como trabalhei para Bruno da Wiley nas 2 eleições de deputado estadual. Então sempre caminhei ali ao lado da família, nunca teve história de estar para um lado e estar para o outro. Não, eu sempre tive minha conduta, linha reta, sempre mantive minha postura, que até hoje, aonde eu encontro qualquer pessoa do governo, que eu respeito, da criança ao idoso, os cargos que as pessoas estão ou fora do cargo, eu sempre respeitei. Você nunca me viu em outra linha. Você nunca me viu dentro de uma câmara xingando ninguém. Você nunca me viu na rua maltratando porque a pessoa tem seu lado político. Eu respeito. Agora, gostaria também que respeitasse a minha posição, a minha lealdade e o grupo que eu faço parte. Eu não dou um passo na política, não tomo decisões na política sem sentar com o grupo, sem sentar com as pessoas, né, e colocar as nossas ideias, o posicionamento, por mais que você tenha alguma divergência, por mais que você às vezes não concorda, mas você tem que ter lado. Frank, só sem cortar, Arnaldo, até nós tivemos um entrevistado aqui, não precisa nem falar, mas ele disse aqui claramente, aqui nós comentamos isso, que em política você tem que ter um lado, né? E é algo de se elogiar, independente de ideais partidários. Né? E outra a lealdade é uma coisa que outra coisa, Marco Antônio, que é bom ressaltar e falar, tem pessoas que hoje estão ao lado do governo, aquela pessoa é acima de tudo. Quando aquela pessoa perde o poder, vem as críticas, já passa a não prestar. Eu nunca tratei política assim. Então, para mim, a pessoa não pode ser só boa quando estiver no poder. Se a pessoa mantiver fora do poder, ela vai passar a ser ruim, porque está fora do poder, passar aquelas críticas todas, porque estão fora do poder. Então, isso eu não concordo. Eu nunca adotei esse tipo de política. Eu nunca trabalhei nesse sentido para as pessoas serem descartadas, né, até inventar coisas que o político não merece, não existe. Então, independente de mandato. Vereador, vamos lá, só para a gente botar alguns números aqui. O Leandro Caldas, meu amigo Leandro está acompanhando a gente, botou aqui que em relação à abstenção, brancos e nulos, em 2012, esse número foi de... 2012, foi no total de... vou ter que somar aqui, quase mais de 7 mil. Em 2016, esse número caiu para pouco menos de 5 mil. Né? Mas tem também revisão eleitoral, tem todo um cenário, tem todo um outro contexto entre essas eleições. A revisão, na verdade, aconteceu depois e isso vai refletir ali na frente, na próxima eleição. O Paulinho de Caetá mandou pergunta aqui, vai ser minha próxima, depois dessa pergunta. Ele está reclamando aqui que eu não fiz a pergunta dele ainda. A gente já está chegando no final. Mas assim, você está falando da lealdade aos da Wiley. Caso você seja o candidato e caso você seja eleito prefeito, qual o papel da família da Wiley em um governo, Franks? Olha, inclusive até já comentei, tive conversa política, que você faz parte de um grupo, então você tem conversa. E o próprio Betinho me disse o seguinte: Frank, na política, você que é leal à minha família e meu filho. Não penso política mais para mim, não quero fazer parte de governo algum,
tá? Eu só quero ver vocês na política, que são pessoas que eu gosto. Tanto você quanto meu filho. Então, jamais Betinho algum dia discutiu questão de estar dentro do governo. Até porque você pode ajudar muito sem estar efetivamente dentro do governo. Com certeza. Você pode apoiar muito com o seu prestígio, seu apoio. Porque no dia a dia, o Arnaldo, você vai aprendendo. No dia a dia são pessoas que te dão uma opinião, são pessoas que vai te ajudando. Às vezes são coisas que você não consegue enxergar, mas que um amigo seu do seu lado te encaminha, te ajuda, te dá uma dica. Então, isso são coisas que as pessoas podem te ajudar no governo. Agora, a pergunta do Paulinho aqui, porque a gente já está chegando no final, não eu posso só responder o Leandro? Sim. Né? Que o Leandro está aí fazendo algumas perguntas aí sobre a questão de 2012, 7 mil pessoas, a questão de 2016, 5 mil pessoas, a questão da biometria que teve em São João da Barra, que quem não fez a biometria não votou, diferente de Campos, que tem muito prazo para isso acontecer. São João da Barra ficou com mais de 7 mil pessoas sem fazer a biometria. Mas isso vai refletir em 2018, não em 2016, isso não né? é só questão... Isso não é só questão de pessoas de fora que moravam no município que foi embora. Eu conheço muita gente de São João da Barra que ficou desiludido com a política, Leandro, e não quis fazer a biometria. Pessoas que não quiseram votar, pessoas que não fizeram a biometria, e como às vezes você falou aqui no início, será que esse é um grande percentual de pessoas que querem a mudança? São pessoas que estão querendo ver o candidato novo? Às vezes são pessoas que estão aguardando a hora de analisar novos candidatos, novos rumos eleitorais, pessoas que estão aí querendo iniciar a sua primeira eleição no Executivo. Ele mandou o total aqui para mim agora, ó, 7.457 abstenção, brancos e nulos em 2012, 4.552 em 2016. A pergunta dele é até pertinente. Se a rejeição entre Carla e Neco, do eleitorado de modo geral, seria menor do que a Carla e Betinho. Então ele mesmo na pergunta dele, ele diz o quê? Que existe uma parte do eleitorado que quer coisa nova. Se ele acha que uma eleição teve 7 mil, outra eleição teve 5 mil, para um município que tem 32 mil eleitores, é um percentual grande. É um percentual grande. Sem dúvida. Então tem pessoas, na verdade, que quer coisa nova na política. Franks, agora aqui, só pra gente ir rapidinho, que o Marco Antônio daqui a pouco já começa a cortar a gente ali, ó. O Paulinho de Caetá falando num governo Franks manteria o contrato do lixo com a União Norte da forma que acontece hoje? Não. Por quê? Olha, o que acontece é o seguinte, não estou entrando na questão do atendimento à população, não estou entrando nessa coisa, até questiono muito que tem algumas coisas que eles deixam a desejar, tá? Porque o contrato deles abrange várias coisas, não só a coleta de lixo, tá? Então, a roçada mesmo de estrada, tem muitas estradas que estão abandonadas. E eu falei na Câmara e entrei com um requerimento em conjunto com o vereador Jacim. Existem praças que demora a limpeza e o capim cresce no meio das gramas, dali da praça, e não é bem feito. E é um contrato milionário. Uma empresa que cuida de um município pequeno igual o nosso, que leva quase 3 milhões mês, é muita grana. Como já teve denúncia, né? Já teve denúncia, teve matéria da Globo em relação de um dos lixos mais caros do Brasil. Deveria ter mais excelência. Então, a verdade é o seguinte, eu não manteria um contrato desse, que eu acho que é um contrato milionário. O dinheiro público, eu acho que tem que ter mais respeito pelo dinheiro público, tá? Mas isso é uma questão que a gente tem que discutir isso lá na frente, porque muitas coisas poderia reverter, né? Não que a cidade tem que estar limpa, o lixo tem que ser recolhido, as ruas têm que ser varridas, né? As estradas têm que estar bem limpas, mas poderia ser com um contrato menor.
Poderia ser um contrato menor. Poderia revisar valores. Como que outras cidades têm valores menores? Então é uma questão de vários contratos que a prefeitura tem que rever, como a prefeita mesmo, acredito eu, que ela conseguiu baixar alguns contratos. Teve uma vez que ela estava lá se gloriando lá, pelo um valor de, não sei se foi tenda, foi palco, foi alguma coisa lá que ela conseguiu baixar valor. E por que não se baixa o valor da empresa de lixo? Não advogando pela empresa, não é meu interesse, mas se tem um serviço elogiado há muitos anos na cidade, é o serviço da União, né? Mas eu falei que é bem feito. Por mais que deixe algumas coisas a desejar. Não é 100%, não é unanimidade, mas é bem feito. Agora, pelo valor também que é cobrado no município, tem que ser bem feito, né? Não pode ser diferente. Vereador, se a gente tivesse aqui mais tempo, pergunta, não falta. Leandro, deixa eu só mandar um abraço pro Leandro aqui, que estava participando com a gente. Ele disse que acho que você confundiu na sua resposta aí, mas agradeceu pela... Não, manda um abraço para todos aí que estão acompanhando, né? Zé Vitor trouxe aqui, Zé Vitor, amigo seu também, meu amigo, que apesar de se falar muito em terceira via nessa próxima eleição, as únicas eleições que tiveram só 2 candidatos foram 92 e 2016. As outras, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, nós tivemos mais candidatos. Em 2012 tivemos mais 4 candidatos até. Eu fiz uma série de entrevistas por SJB Online. A gente teve bastante candidato. Era o Murilo, a Lilian e tinham mais 2 que eu não vou me recordar agora. Ou eram os 2 só, enfim. Mas tinham mais candidatos. Tinha sim, mais candidatos. Mais candidatos na corrida. Vereador, deixa eu ver aqui. Deixar um abraço aí para Zé Vitor, para Antônia, sua filha linda, princesa. Podemos, se você tiver mais uma pergunta. Tem espaço para mais favor, uma pergunta? Por favor. Aqui tinha uma pergunta também do Rafael Fioc com relação a um vídeo que o senhor fez, que você fez, né? O senhor tem o hábito aqui das entrevistas formais e hoje está mais um bate-papo, e sobretudo com a interação do pessoal, né? Que todo mundo lá acompanhando. Você fez um vídeo numa estação de tratamento de esgoto que começou a ser construída lá no segundo governo Carla, ali no Matadouro, entre Atafona e São João da Barra. A pergunta do Rafael é se ficou só naquele vídeo ou se isso vai à frente, porque o que de prático vai acontecer? O Aloysio chegou a tratar sobre esse assunto também aqui na sexta-feira, a gente vai encerrar com essa pergunta, que é de interesse de muita gente, pois aquela estação de tratamento atenderia tanto a sede do município, quanto a praia de Atafona, que não tem esgoto tratado. A sede, uma parte ainda tem, mas a Atafona não tem. Então, depois desse vídeo, visitando o local dessa obra inacabada, quais foram os próximos passos como legislador do município? Bem, eu acompanhei nas redes sociais as denúncias, não foi protocolado na Câmara a denúncia. Eu procurei o senhor, na época, o Hélito Oliveira, que foi um dos caras que foi lá e filmou e fez toda a denúncia. Na Câmara, até falei para os vereadores que eu iria lá na estação de tratamento de esgoto, aonde eu cheguei lá, tinha um cadeado e compareceu várias pessoas do governo. A secretária de Meio Ambiente, a Joyce, o Marcos Sá, ouvidoria, apareceu várias pessoas, mais de 10 pessoas do governo, e lá eles me mostraram toda a estação de tratamento de esgoto, infelizmente abandonada, infelizmente totalmente parada, aonde se gastaram ali mais de 10 milhões de reais, uma coisa que não atendeu a população até hoje em nada, né? Depois questionaram a questão da titularidade, né, da área. Aí você vê, Marco Antônio e Arnaldo, como se gasta 10 milhões e não verifica um documento. Aí passou pelo governo Neco, passou 2 anos e meio do governo Carla e a obra está parada. Então nós cobramos ali da secretaria competente, abri o portão, entrei, olhei, vi tudo, vi o tamanho da obra e a população é que paga essa conta. A população paga essa conta porque Arnaldo sabe, em dias de chuva a cidade fica alagada.
Eu passei nessa última chuva em frente ao CIEP, eu vi carro praticamente já boiando dentro d'água. Então, se tem esse tratamento de esgoto, poderia sugar, né? Tá aí com bomba, sugando e jogando para lá, que a estação até é um local estratégico. Ela fica próximo a 200 metros do Rio Paraíba, da Foz, né? Que poderia ali fazer o seu tratamento e jogar toda essa água tratada ali no Paraíba. Então, nós temos cobrado do poder público que se vai fazer outra licitação, né? Porque já gastaram milhões, como falei, 10 milhões, e ainda você vai lá e vê. É triste de ver aquele material já enferrujado, porque ali nós estamos entre São João da Barra e Atafona, nós sabemos a maresia que nós temos, não é isso? Então você vê ali aquele material já danificado, aquele material acabado, coisa que precisa investir mais dinheiro. Franks, no início do governo Neco, na primeira sexta-feira do governo, nós visitamos, eu não lembro se foram todos os vereadores ou foi a base à época, agora não me recordo, mas fizemos uma visita, e eu como repórter da CJB Online à época, hoje extinto site lá de São João da Barra, nós fizemos uma visita a todas essas obras, inclusive essa da estação de tratamento. Não ficou muito tempo parado, esse tempo todo, porque lá naquela visita, Alexandre Magno, que hoje é secretário de Carla, de obras, Alexandre disse que faltava pouco para concluir. Não faltou cobrar essa obra também lá atrás no governo Neco para ver se alavancava alguma coisa? Ou só se tomou noção de tanto que foi investido e deixado agora com esses vídeos? O que acontece é o seguinte, começou no governo Carla, depois iniciou o governo Neco e começou uma discussão que não era para ser discutido. Titularidade. Como que você investe, você vai construir a sua casa se você não sabe se o terreno é seu ou não? E nós estamos falando de 10 milhões. Foi aonde levantou um processo que parou as obras. As obras foram paralisadas. Até por questão, se vamos discutir do governo passado, Neco, que não terminou, que não concluiu, vamos citar também o governo Carla, que tem 2 anos e meio e colocou uma pedra em cima. Nós não estamos questionando que o governo hoje está com 5, 6 meses, nós estamos questionando um governo que já está 2 anos e meio. E agora que vem uma discussão que me parece que encontraram um documento que diz que a terra é da prefeitura. Mas documento é esse que ninguém ainda realmente viu. Mas vamos aguardar. Vamos continuar cobrando. E espero que essa obra seja entregue à população, que a gente mais espera. A gente espera importante, isso. Né? Porque é importante. É tratamento de esgoto. É verdade. É uma coisa de saúde pública. É uma coisa que deveria, independente de Betim Dauari, de Carla Machado, de Neco, é uma coisa que deveria ser entregue à população. Esse benefício é benefício que o município tem arrecadado e investimento à população. Então que nós, homens públicos, esperamos o seguinte, que qualquer obra seja entregue à população para reverter em coisas boas. E reverter a favor das pessoas. Não ficar elefante branco, né, ali parado sem atendimento. É isso que não pode acontecer. Bom, são 8h39. Franks, muito obrigado pela sua presença. Valeu, as portas estão abertas. Quando quiser, é um prazer tê-lo aqui conosco no Folha no Ar. Eu que agradeço mais uma vez o convite do Arnaldo, do Aloísio, tá aqui junto nessa manhã, Marco Antônio, é um prazer muito grande a todos os sanjoanenses que têm acompanhado pelas redes sociais, aos campistas que gostam de nossa terra, que gostam de São João da Barra, que frequentam nossas praias. Então, é um prazer estar aqui, estou à disposição, sempre coloquei meu mandato à disposição e sempre em um caminho, sempre em uma conduta. Não tem esse negócio de desvio de conduta. O caminho meu é um caminho reto, é um caminho que eu coloquei sempre meu mandato à disposição da população. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo. O Arnaldo, não vou dispensar o Arnaldo, não. Eu vou dispenso o Franks, mas o Arnaldo volta comigo já para comentar alguns outros assuntos e também para o Folha no Ar. Aliás, o Folha no Ar não, o direto da redação que faremos aqui logo depois de alguns
comerciais. Vamos Campus lá. ganhou o primeiro CENEM. É a escola em tempo integral, um modelo adotado nos países